Olá pessoal, voltando aqui, né, para a gente gravar aqui a nossa aula de número 6. E essa aqui seria na verdade uma continuação da técnica que a gente viu na aula passada, que foi as equações diferenciais exatas. Veja só, uma pergunta que se faz é o seguinte: seria possível uma EDO que não é exata, de alguma forma, a gente poder transformar ela numa equação exata? A pergunta, na verdade, poderia ser melhor especificada. Tem que transformar ela numa exata equivalente, ou seja, eu quero transformar uma EDO que não é exata numa outra EDO exata, cuja resposta seja também resposta da original. Ficou claro? Ou seja, eu quero mudar, eu quero reescrever a equação, mas quero continuar com a ideia de que o resultado, a equação resultante, seja equivalente à anterior. Tá ok? Então, a pessoa que de fato resolveu esse problema, ele colocou o problema um pouquinho diferente, né? Ele pegou a ideia que foi usada lá nas equações lineares. Qual foi a ideia usada nas equações lineares? Lá nas equações diferenciais ordinárias lineares, a gente multiplicou de um lado e do outro da equação de modo a obter uma expressão que a gente gostaria de ter. Então o cara procedeu de maneira semelhante, ou seja, será que eu consigo encontrar uma função mi, só que agora ele, como ele não sabe a cara dessa função mi, e como a minha expressão ela envolve as variáveis x e y, essa função mi provavelmente ela terá as variáveis x e y. Tá bom? Então a pergunta feita originalmente foi essa: será que eu consigo encontrar uma função mi dependendo de x e y, de tal forma que multiplicando a equação não exata, ela se torne uma equação exata? Veja, se isso for possível, ao multiplicar, essa multiplicação ela mantém a equação equivalente, ou seja, a resposta que você, a solução que você encontrar para a equação resultante será a mesma que você teria para essa original. Tá ok? Então, ele partiu dessa pergunta aí e foi em busca, multiplicou e foi lá e ver se ele conseguia achar uma resposta para essa pergunta. Então, eu vou repetir aqui o procedimento e vocês veem onde é que a gente vai parar. Então, veja, se essa equação aí, ao multiplicar, ela se tornar exata, significa que eu tenho agora uma nova função m e uma nova função n, que eu vou chamar agora para diferenciar de m barra, né, tem uma barrazinha em cima, e n barra, tá bom? E se isso daí for exato, o que acontece? A derivada parcial do n barra com relação a x deve ser, tem que ser, igual à derivada parcial do m barra com relação a y. Então a gente vai resolver, a gente vai fazer essas derivadas parciais, tá bom? E a gente vai igualar. Então derivou lá o n com relação a x. Aí lembre-se que o n barra é o mi n. É um produto. Aí você usa a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Eu estou usando a notação aí por índice para as derivadas parciais, para que fique menos tumultuado aí a equação. Então, onde você está vendo aí mi x é a derivada parcial de mi com relação a x, tá? O mesmo para mi e y, né? A derivada parcial de mi com relação a y. E mi é o nx e ny é a mesma ideia, tá ok? Então, bom, chegamos aí nessa essa equação, isso é uma equação diferencial, só que ela se enquadra na categoria de equação diferencial parcial, tá lembrado? Aquelas equações que eu disse que não fariam parte do nosso curso. Mas calma, a gente não vai resolver uma equação parcial aqui.
Aí, veja, um passo que é bem simples e bem imediato de ser dado aí é você observar, olha, eu tenho um Mi do lado esquerdo e tenho um Mi do lado direito. Eu posso pegar e passar tudo para um lado só e juntar. Então foi isso que o matemático que pensou nisso originalmente fez. O próximo passo foi esse, né? Passei tudo para os termos que tinham um Mi, eu passei para o lado direito, e o que não tinha eu deixei do lado esquerdo e agrupei, né? Botei o Mi em evidência. Tá ok? E aí, veja, a gente chegou numa equação que, do ponto de vista de EDO, é uma equação sem saída. Nós não temos saída porque é uma equação diferencial parcial, tá bom? E aí o cientista, então, ele fez uma hipótese simplificadora. Qual foi a hipótese simplificadora? Será que se eu mudar a ideia de encontrar uma Mi que dependa de duas variáveis e pensar assim, será que eu simplificar e pensar que a função Mi ela possa ser só de uma variável só? Será que eu não conseguiria resolver esse problema aí? Será que essa equação não se tornaria uma equação mais simples, mais fácil? Então, foi isso que ele fez. Então, de início, ele supôs o seguinte, olha, vamos supor que o Mi ele dependa só de x. Então, não tem y na expressão do Mi. Se isso for possível, se for verdade, então a derivada com relação a x vai ser o dmi dx, né, tal, e a derivada com relação a y é zero. Aí você volta nessa equação que está sem saída aí e substitui o que você encontrou para o mi x e o mi y. Ficou aí nesses termos. Tá bom? Aí, veja só. Calma, viu? Você vai pegar e veja que eu consigo passar esse mi para o lado esquerdo, tá bom? E eu posso pegar esse n que está do lado direito e passar para o lado esquerdo. Do lado esquerdo, passar para o lado direito. Vocês concordam? Então isso vai ficar assim. Veja, eu estou tratando como se, veja, está muito parecido com uma equação separável. Tá bom? Tenham em mente que a ideia é descobrir essa função mi. Todo o processo é baseado em descobrir a função mi. Por quê? Descobriu a função mi, você terá então uma função que torna a sua equação original numa exata. E tornando ela exata, pronto, você sabe resolver com o método da aula passada. Tá bom? Aí veja, pausa aí, dê uma pausa aí, veja, ficamos aí nessa equação momentaneamente. Aí você poderia perguntar, nós vamos voltar aqui daqui a pouco, tá? Professor, essa hipótese que ele fez de supor que o Mi dependa só de X, ele poderia também ter suposto que o Mi depende só de Y. Então, de fato, é a outra ideia, né? Suponha que o Mi dependa só de Y, então a derivada com relação a X é zero, e aí o dmi dy é esse cara que está aí, substitui lá na equação e você tem uma nova equação que você pode separar novamente o Mi do restante. Aí, veja, qual é a conclusão a que se chega, né? Eu estou olhando as duas, eu parei em dois pontos, eu estou num impasse, tanto na primeira hipótese como na segunda hipótese, tá? No momento aí sem saber o que fazer. Veja, se esse cara que está dentro do retângulo aí, se essa expressão depender só de x, veja, você vai pegar a derivada parcial com relação a y menos a derivada parcial com relação a x, dividir pelo n, vai fazer toda essa conta aí, corre tal, e aí você vai somente analisar, olha, se depender só de x, ou seja, se a expressão, com todas as simplificações que você fez, resultar numa expressão que contém só a variável x, então essa equação que você tem aí na mão é uma equação separável. E, portanto, tem saída, tem solução e você sabe resolver. Então você teria como encontrar o Mi. Tá claro? Olhando para outra equação, se essa expressão aí depender agora só de y, novamente você tem uma equação separável e você saberia encontrar a função Mi e
tendo essa função μ, você teria como tornar a sua equação diferencial separável. Tá bom? Então, veja, ponto final. Oxe, professor, não entendi nada. O que você vai fazer é, você pegou uma equação diferencial, que ela está na forma que lhe leva a suspeitar que seja uma equação exata, pegou, fez as derivadas parciais, né? O m, a derivada de m com relação a y, derivada de n com relação a x, comparou, né? Você está no embalo de ir para uma exata. Aí você comparou e disse, epa, não deu, ó. Tá diferente. Então você não perde o embalo, usa essas derivadas parciais que você já está com ela aí na mão, e aí você vai executar um teste. É um teste. Então você tem esse teste aí. Você vai pegar o my menos nx, faz essa subtração. Perceba que o que está dentro do retângulo, tanto da direita e da esquerda, eu coloquei de uma forma que é minha, o livro ele coloca diferente um pouquinho. Veja que o sinal eu coloco embaixo, tá certo? No lado direito, lado esquerdo, ficou my menos nx, dividido por n. E no outro retângulo da direita, você tem my menos nx dividido por menos m. Tá? Eu acho que assim fica mais evidente que o que está em cima, no numerador, é igual. Você só vai fazer uma escolha por quem dividir. Eu vou pegar esse numerador, vou fazer a conta, e aí em seguida, tendo esse resultado na mão, você olha para o n ou para o menos m e vê se algo acontece no sentido do que você quer. O que você quer? Será que se eu dividir por n, passa a depender só de x? Aí você, uma observação, você responde isso. Aí você, não passa não. Aí você pega essa mesma expressão que você já está com ela na mão, my, a derivada de m com relação a y, menos o n com relação a x. E se eu dividir por menos m, será que passa a depender só de y? Aí, bom, pode ser que nenhuma coisa nem a outra aconteça. Tá claro? Pode ser que o resultado venha a depender só de x, pode ser que o resultado venha a depender só de y, e pode ser que nenhuma coisa nem outra. Ou seja, você tem em mãos uma equação que não é possível se transformar numa exata. Tudo bem? Tudo bem? Então, cheguei à conclusão, professor. A expressão que eu tenho aqui em mãos, ela passa a depender só de x. Então, pronto. Pega essa expressão, joga aqui nessa equação que está do seu lado esquerdo, resolve a equação separável que você tem na mão. Como? Você vai integrar dos dois lados. Encontrou a função μ. Encontrou a função μ, você volta lá para a EDO, multiplica ela dos dois lados e o resultado vai ser uma nova EDO exata. Aí você vai poder aplicar o método da aula passada para resolver essa EDO. Show? Professor, encontrei uma expressão que depende só de y. Show de bola, serve também. Multiplica dos dois lados. Põe na equação aí, nessa separável, integra dos dois lados, encontra a função μ, tá bom? Encontrou a função μ, multiplica lá na sua equação, na EDO original. Enquanto o resultado, você vai ter uma equação exata e aí você vai passar a usar o seu conhecimento sobre equações exatas para resolver. Bacana? O método é só esse, não tem mais nada a ser dito. Tá bom? Então é como se fosse uma extensão da ideia de equações exatas. Então assim, não é exata, você vai fazer um segundo teste para ver se ela é possível de se tornar exata. Tá bom? Vamos para eu vou fazer dois exemplos aqui. Bom, eu botei o carro na frente dos bois. A continuação é, se você encontrou que depende só de x ou depende só de y, então você vai lá, integra dos dois lados. Né? De um lado é o logaritmo, de um lado você vai depender da expressão. Então o μ vai ser elevado a expressão que você tinha lá, né? O my menos nx sobre n. E se depender só de y, né? Mesma coisa, você resolve a equação separável, vai dar esse e elevado a essa integral. Segue um roteirinho aí de primeiro encontra o que é o discriminante aí. Eu estou chamando de discriminante o que está dentro do retângulo. Encontrou? Integra. Você vai integrar em relação à variável
da expressão. Então, se foi só dependente de y, integra com relação a y. Se foi dependente só de x, integra com relação a x. Tranquilo? Aí, a função μ é elevada ao resultado dessa integral. Perceba que a constante, você vai mandar ela para o beleléu, porque o que lhe interessa é encontrar uma função μ. Você não tem o interesse de encontrar todas. Então, você pode descartar algumas e ficar só com uma. Tá? Essa uma torna a sua equação diferencial exata. Bacana? Vamos para um exemplo. Está lá a equação diferencial. Essa escrita levanta uma suspeita de que ela seja exata, não é assim? Aí você vai, detecta quem é o m, detecta quem é o n. Detectou, você vai pegar o n, deriva com relação a x, pega o m, deriva com relação a y, né? As derivadas parciais são cruzadas. Aí você chegou, olha, a derivada do n com relação a x deu 4x. E a derivada do m com relação a y deu x. Então, não é exata, né? Aí você não desiste agora não. Opa, não é exata. Mas será que eu posso tornar isso exato? Aí lembre-se, a expressão que faz essa detecção é, na parte de cima é igual. Você vai pegar a derivada parcial do m com relação a y menos o nx, que já está pronto aí do seu lado esquerdo, né? Então, my é x, nx é 4, então vai 4x, vai ficar assim, x menos 4x. Ou seja, a parte de cima depende só de x. Aí embaixo você vai dividir, ou vai dividir por n, ou você vai dividir por menos n. Aí você olha para o m que você tem, olha para o n que você tem, e numa observação dá para você concluir, olha, eu acho que se eu colocar essa, a expressão fica toda dependente de uma variável só. Ou se eu colocar aquela outra, né? É uma observação. Então veja, se a parte de cima dá menos 3x, né? Dá menos 3x a parte de cima, veja que se você colocar o n, não vai ter como. Vai ficar x e y nessa expressão. Agora veja se você colocar o m, né? O m é x vezes y. Dá para você cancelar o x que vai aparecer embaixo, na fração, com o x que tem em cima. E vai resultar uma expressão que só tem y. Olha, em cima fica x menos 4x. E embaixo ficou menos xy. Eu escolhi essa tentativa. Vou tentar com o menos m. Em cima ficou, né, eu botei o x em evidência, cancelei com o x de baixo, ficou só o menos 3. E embaixo ficou o menos y. O menos com menos ficou mais, por isso que está só o 3 sobre y. Então, isso aí diz o que para a gente? Ó, essa expressão depende somente de y. Se depende de y, então significa que eu posso transformar essa equação diferencial numa exata. Como é que eu vou fazer isso? Lembra quem é a função? Você vai pegar essa funçãozinha aí, você vai fazer a integral disso, dy, põe em cima da exponencial. Já descobriu a função μ. Então, olha só, né? Vai ficar elevado à integral, já botei o 3 para fora, dy sobre y, é o logaritmo, né? Perceba que eu joguei a constante no mato. Por quê? Porque eu só estou interessado numa solução. Vou pegar esse 3, vou colocar em cima do y, usando uma propriedade dos logaritmos. E vou cancelar a base do exponencial com a base do logaritmo. Ficou o módulo de y ao cubo. Isso, sendo rigoroso, seria mais ou menos y ao cubo. Novamente, eu vou jogar uma fora, vou ficar somente com uma, a positiva, né? Vou ficar com y ao cubo positivo. Pronto, encontrei a função μ. O que eu faço com ela? Olha, esse é um teste. Na verdade, você vai ter que fazer não para testar, mas para você encontrar a nova equação que você ainda vai resolver. Tá? Aí, multiplica aí o μ na equação original. Né? Lembre-se que o μ é y ao cubo positivo. Então, vai ficar x, y à quarta.
no primeiro termo, e na outra expressão vai ficar 2x ao quadrado y ao cubo, né? 3y à quinta, menos 20y ao cubo. Tá certo? Aí, vamos para frente. Se você pega agora, é interessante você voltar lá atrás no vídeo e conferir. Ó. O novo m, o m barra agora, é x, y à quarta. E o n barra é essa catatal que está aí. Tá bom? Confere, para ver só uma coisa. Olha como é massa a matemática. Você deriva agora o n com relação a x. Vão fazendo na ponta do lápis aí, viu? É 4xy ao cubo. Esse n, embora ele seja gigante, ele tem dois termos que dependem de y. E quando você derivar com relação a x, esses dois vão embora. Veja, o que vai sobrar aí é 4xy ao cubo. Ou seja, deu igual. E aí você tem agora uma EDO que é exata. E o que eu vou dizer a vocês agora é, não vou resolver, tá? Vocês têm isso aí como exercício, pau na muleira aí e tentem resolver essa equação, tá? Agora sabendo que ela ficou exata. Show? Se vocês fizerem tudo direitinho, vocês devem encontrar algo parecido com isso que está aí na sua tela. Bacana? Vamos fazer mais um, para ver se fixou mesmo a ideia. Tá aí uma outra equação, tá certo? X ao quadrado, y ao quadrado menos 2dx, menos y mais xy dy igual a zero. Antes de começar, eu sempre lembro e sempre esqueço de falar isso para vocês. Vocês observaram que nessa escrita, o lado direito é sempre zero? Eu acho que alguém deve estar se perguntando aí, professor, e se vier um 1? Ou um 2, ou uma constante qualquer. Veja, não é possível ter uma cor diferente de zero desse lado. Se você colocar alguma coisa, deixa de ser uma EDO. Eu sou um menino curioso, eu já me fez essa pergunta aí, cor e tal. Ela deixa de ser uma EDO. Se você tentar transformar na expressão dy ou dx, como voltar para um formato, a forma normal ou a forma geral, você vai ver que vai ficar um dx ou um dy solto. Ele não fica acompanhado, ele tem que formar uma derivada. Né? Quando você vai voltar para aquela escrita normal, tem que ficar o dy sobre dx. Aí o que acontece, se tiver um 1 ou um 2 aí, vai ter um dy sobre um dx e vai ficar um dx ou um dy solto. Um dy sem o dx, um dx sem o dy. Eles têm que formar sempre um casal, né? E aí isso não é que deixe de ser uma equação diferencial, continua sendo uma equação diferencial, não é mais uma EDO, uma equação diferencial ordinária. É um outro tipo de equação aí, eu não sei nem onde é que estuda isso. Mas não é mais uma EDO. Por isso que não precisa você se preocupar assim, se vier um 2, um 3 e tal, o professor está botando sempre com zero, na hora da prova ele vai botar diferente do zero. Não é possível não. Tá bom? Então, voltando aí, você tem a equação, suspeita que ela seja uma equação exata, e aí você vai, detecta quem é o m, quem é o n, faz as suas parciais, confere se são iguais, não é igual, né? E aí o que você vai atrás agora? Eu vou ver, professor, se dá para tornar ela uma exata. Aí veja que o dm dy deu 2y e o dn deu x de menos y. Então há uma leve suspeita assim de que eu possa ou deixar tudo dependendo de y, né? Ou escolher algo para o meu denominador que possa cancelar o y. Então, ou seja, isso é um bom sinal. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou escrever a parte de cima. O n já está aí, mas supõe a maneira como vocês vão fazer é essa, né? Vocês vão escrever a fração, o traço da fração. Em cima você vai colocar a derivada parcial do m com relação a y menos derivada parcial do n com relação a x. Põe isso. Tá? Então você vai chegar, ó, 2y menos y vai ficar 3y na parte de cima. Quem é que eu escolho para a parte de baixo? Você tem duas escolhas. Ou você coloca o n de navio, ou você coloca o menos m. Você vai escolher um ou o outro, a depender de quem
traz uma boa solução para você. Qual é a boa solução? É se colocando aí a expressão passa a depender somente de uma variável. Então veja, se em cima você encontrou 3y, né, será que se eu colocar o m eu vou conseguir eliminar e deixar só em x ou só em y? Veja que não dá certo. Agora, se eu colocar o n, né, o n, os dois termos têm y, eu posso colocar em evidência, fica menos y, coloco o y em evidência em cima e dá para eu cancelar em cima e embaixo. Cancelou em cima e embaixo, a expressão que você tem agora depende só de x. Então, significa que a equação que nós temos, ela é possível ser tornada, né, ser transformada numa equação exata. Tá bom? Aí, veja, vou em busca do μ. O μ vai ser aquela integral lá, o livro chama de fator integrante, viu? Eu não estou dando esse nome aí não, mas é fator integrante também. Pega a expressão que você já calculou, põe na integral, né? Integra com relação a x, porque a expressão é dependente de x, e vê aí o que você encontra para o seu μ. Tá bom? Então, a integral vai ficar assim, e elevado a menos 3, a integral dá um logaritmo do módulo de 1 mais x, joguei a constante no mato, tá bom? Passei o menos 3 para cima do módulo, cancelei a exponencial com o logaritmo, e aí o resultado disso aí é mais ou menos 1 sobre 1 mais x ao cubo. Veja que eu passei o 1 mais x para baixo, eliminei o módulo, tá certo? Ficou esse mais ou menos por causa do módulo. E aí eu vou escolher novamente, tem duas respostas aí, eu vou escolher uma, a positiva, e vou usar ela para tornar a minha equação diferencial original numa exata. Bacana? Então o que você vai fazer com a função μ? Você vai voltar na sua equação, vai multiplicar pelo μ, né? O que você vai encontrar vai ser esse negócio aí que aparentemente ficou horroroso, né? Ficou feio. A sua função m agora, m barra, né? É esse troço aí gigante. A sua função n barra é esse outro troço gigante também, tá? E aí, né, você confere. No n barra dá para você fazer uma simplificação, porque colocando o y em evidência aparece um 1 mais x. E aí, como tem 1 mais x em cima e 1 mais x ao cubo embaixo, você cancela um de cima com um de baixo. Fica 1 mais x ao quadrado. Né? Confere quem é a derivada parcial do n com relação a x. Confere quem é a derivada parcial do m com relação a y. E agora deu igual, bonitinho. Essas contas para vocês estarem fazendo uma por uma, viu? Não vai assistir isso como fosse um cinema, não. Aqui não é cinema, não. Tá? Hoje eu estava pensando aqui, que desafio esse de fazer cálculo 4 à distância, viu? Vocês têm que provar para mim que isso dá certo. Porque eu estou botando fé em vocês, viu? Estou botando fé. Veja aí. Ficou igual, né? Então a nossa equação diferencial, ela agora é exata. Qual é a sua tarefa agora? Bom, você vai, né, montar um sistema, encontrar uma função f, cuja derivada parcial dá o m barra, derivada parcial com relação a y dá o n barra, resolve esse sistema e encontra a função f. Encontrou a função f igual a uma constante, você vai ter a sua solução. Se você fez tudo direitinho, a solução que você vai encontrar é essa daí. Veja, eu fiz essa daí, dá um trabalhozinho, viu? Dá um bocadinho de conta. Não tem nenhuma equação difícil, nenhuma derivada difícil. Ela acaba sendo complicada porque ela é longa. E aí acaba a pessoa cometendo um deslize. É um sinal, é uma derivada, o expoente você esqueceu, em vez de somar, você subtraiu. Como você, em certos momentos, você deriva, em certos momentos você integra, a regra do expoente acaba que você troca, né? A derivada, né? O expoente desce, o que fica em cima? É o expoente menos 1. Na integral é o contrário. O expoente sobe,
aí fica expoente mais 1. Não é isso? Você troca. É inevitável, é inevitável. Você troca e acaba cometendo um deslize aqui e outro acolá. Então, veja, é preciso muita concentração, muita calma, nada para desviar sua atenção. E aí dá certo. Não tem nada difícil, não. Difícil não tem, não. A gente acaba sendo vencido pela displicência. Tá bom? Pela displicência. Mas dizer que é difícil não é, não. Tá bom? Então, veja, era tudo que eu tinha para dizer a respeito das exatas, né? Como tornar uma equação exata. Estou devendo agora mais uma aula para estarmos aptos à nossa prova. Tá legal? Um abraço, fiquem todos com Jesus. Até a próxima.